Diário de bordo. Toda vez que eu falo diário de bordo, eu lembro do seriado do Lucas Silva Silva. Como é que era? O Mundo da Lua. Saudades. Mas só pra falar algumas coisas. Às vezes a gente fica tão preocupado em ser aceito, ou que as pessoas vão pensar, ou então a gente fica com raiva e revoltado porque as pessoas não aceitam a gente, ou porque as pessoas criticam, ou porque as pessoas falam mal da gente nas costas, ou porque as pessoas não vão entender a gente, e blá blá blá. Eu acho isso e eu achava isso, mas hoje eu tive um insight. Tava com várias angústias com relação a isso, sobre muitas coisas que eu gostaria de ser ou que eu já sou e que algumas pessoas não entendem. E aí eu ficava toda preocupada e isso gerava insegurança, medo, angústia. Aqui, no meu mundinho, na minha cabeça, na minha casa. Muda o meu humor, o meu estado emocional, fico triste e tal. Mas tá, qual que foi o insight? De repente você olha e pensa que essas pessoas, elas estão um pouco se fudendo pra você. Porque elas têm a vida delas, os problemas delas, as angústias delas, inseguranças, medos e tudo isso que a gente sente, elas também têm. E aí, num curto momento da vida dela, ela fez um comentário referente a você. E aí você acha que isso gira em torno de você o resto da vida. E isso é um problema e tal. Quando na verdade a gente faz um drama gigantesco, uma tempestade no copo d'água. Porque ela não vai pensar em você. No máximo, numa discussão numa mesa, ela vai falar rapidinho, comentar alguma coisa, mas isso não faz diferença nenhuma pro tempo da sua vida que você tá desperdiçando se preocupando com isso. Não é? Então, na verdade, todas essas críticas, eu acho que elas existem, elas são reais. Mas elas são intensificadas por nós. E muitas delas são criadas também. A gente inventa. Então, eu acho que é isso. Seria muito a ver com apertar o botão do foda-se. Mas não foda-se, eu não me importo com o que vocês pensam. Porque a gente acaba se importando. Tem gente que não. Gostaria muito de ser assim, mas eu me importo. Mas é um foda-se de tipo... Como eu vou explicar? Porque assim, não vale a pena, porque alguns instantes da vida dela que ela fez aquele comentário, e aí ela vai pra casa sofrer os problemas dela, viver a vida dela, e ela nem lembra mais de você. Isso me lembra muito aquele conto budista que fala que tinha um mestre lá com o cara que segue ele, esqueci o nome disso, discípulo. Estavam caminhando, voltando lá pro templo. E segundo as leis e crenças deles, eles não podiam conversar com mulheres, nem olhar, muito menos tocar. E aí eles estavam voltando pro templo e aí tinha uma mulher que precisava atravessar o rio. E o rio estava muito forte, ela estava com medo de atravessar. E o mestre olhou e perguntou para ela se ela gostaria que ele ajudasse ela a atravessar o rio. E ela pediu por favor que fizesse. E aí ele pegou ela no colo e atravessou o rio, deixou ela na outra margem, ela agradeceu, beijou a mão dele, super legal, super friends. E aí ela seguiu o caminho dela e eles seguiram o caminho deles. Mas o discípulo ficou com aquilo na cabeça, porque ele foi ensinado que eles não deviam tocar, falar, né? Muito menos tocar. E ele carregou uma mulher no colo, como assim? E ele ficou com aquilo na cabeça. E o tempo todo, a viagem inteira, até chegar no templo, aquilo foi angustiando. Depois de várias horas de caminho, ele segurando aquilo, quando chegou na porta do templo, quando eles iam entrar, ele não aguentou e ele perguntou: mestre, vocês ensinam isso e tal? Que eu não lembro direito da história, mas resumindo, você carregou ela no colo, assim, nossas crianças não podem e tal.
E aí? E aí, mano? Como assim, velho? O mestre olhou pra ele e respondeu: discípulo, eu carreguei ela no colo lá atrás, naquele rio. Você tá carregando ela até agora. Penso muito nessa historinha e é muito interessante porque a gente carrega muitas coisas com a gente, muitas malas. E a gente tem que soltar isso, né? Às vezes a gente acha que a pessoa tá lá pensando em você, ou criticando você, ou não sei o quê, e ela nem te enxerga. Às vezes ela fez um comentário lá na hora, porque as pessoas são assim, as pessoas precisam comentar, precisam falar dos outros, entendeu? Mas não é nada profundo, é uma coisa totalmente superficial. E você faz daquilo um mundo inteiro, um problema inteiro, sua vida inteira. E você se machuca com isso. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que parar de carregar as coisas. Só que assim, é difícil, né? Não é fácil, né? Ó, para de carregar, beleza, aperta o botão do foda-se, acabou. Não é assim, né? Acho que é interessante uma análise, né? Uma análise é sempre importante. Mas a gente tentar trabalhar esse sentimento, porque talvez isso também tenha a ver com o nosso ego, né? Tudo gira em torno de nós. Também de se vitimizar, coitado de mim, ninguém me entende. Que acontece muito, né? E é isso. Acho que eu só queria deixar registrado esse insight, achei interessante.